Bom dia, boa tarde ou boa noite, porque eu não sei a hora que vocês estão assistindo esse vídeo, né? Por isso que eu sempre começo assim. Essa é mais uma aula da minha eletiva de desenho. Quem está falando é o professor Vinícius. Essa é a aula voltada para os meus alunos do sexto ano. Porém, se acaso vocês estão aqui, caiu aqui nesse vídeo aqui no YouTube, né? E quiser assistir, tudo bem, não tem problema nenhum, pode seguir assistindo e espero que você goste também, tá bom? Assim como eu espero que meus alunos gostem bastante dessa aula, porque na aula de hoje eu vou falar um pouquinho da história dos mangás, né? E no final vai ter uma surpresinha para eles, né? E por que eu decidi falar sobre a história dos mangás? Eu decidi falar sobre a história dos mangás porque os meus alunos eles estão se esforçando muito, eles estão conseguindo fazer as atividades, apesar de todas as dificuldades que eles vêm enfrentando, né? Alguns perderam entes queridos, tem que ajudar a família, né? Dentro de casa. Então, dentro de todas as suas dificuldades, dentro de todos os seus problemas, né? Eles estão conseguindo fazer conforme vai passando o tempo, né? E isso está me deixando bem orgulhoso. Alguns estão me mostrando alguns resultados muito bons em desenho e tal. Então, para presenteá-los, eu decidi fazer essa aula um pouco mais leve, né? Falar um pouco sobre a história dos mangás para eles, né? Dar esse presente, porque tal como eu, eles gostam muito de mangá também, eles adoram esse estilo de quadrinhos, né? Então eu decidi fazer essa aula aqui voltada a esse assunto para presenteá-los aí. Então vamos lá, né? Eu vou falar um pouquinho da etimologia da palavra mangá. Por que eu gosto de falar da etimologia das palavras? Vocês devem perceber isso. Vocês são meus alunos, vocês devem perceber que eu uso muito a questão etimológica, né? A questão da etimologia. Tanto quando eu dei a primeira aula de tecnologia, eu expliquei a etimologia da palavra tecnologia. Quando eu dou minha primeira aula de filosofia, eu explico a etimologia da palavra filosofia. Quando eu dou a minha primeira aula do que for, eu procuro sempre falar da etimologia das palavras, né? E por que eu faço isso? Porque eu considero que estudar outras línguas, aprender outro idioma, seja ele qual for, inglês, alemão, francês, japonês, né, é muito importante, nos ajuda até a encontrar soluções para alguns problemas que a gente talvez não teria. Né? Visto que algumas expressões idiomáticas trazem outro sentido para aquele mesmo problema que a gente enfrenta. Por exemplo, a questão do dinheiro mesmo. O inglês ele fala make money, né? Eu vou fazer dinheiro, né? E esse make, diferente do do, né? Que do também é fazer, só que o make é um fazer de criação, um fazer de produzir, né? Então você já vê aí a diferença de entendimento entre como se dá o dinheiro nas nossas vidas, né? Com a expressão make money em relação à expressão ganhar dinheiro que nós comumente falamos quando saímos para trabalhar, né? E outra coisa, outra expressão também que eu considero muito boa para se entender o verdadeiro sentido de conto de fada, né? É a palavra alemã para conto de fada, que é Märchen. É uma palavra muito forte, né? Uma palavra curta, mas muito forte, que parece algo de soldados até, né? Mas que significa contos de fadas, histórias de fadas, né? Que mostra a força desses contos já na palavra, a força de como eles conseguem é, ganhar o tempo, né? Vencer as barreiras do tempo, né? Já está tudo isso, toda essa ideia imbuída na própria palavra. Então, por isso eu gosto muito da etimologia da palavra, por isso que eu vou falar um pouquinho da palavra mangá, né? Que pode ser escrita em kanji, que é onde de fato o seu sentido original está carregado, em hiragana e em katakana. Nessas três formas você pode escrever mangá em japonês, como vocês podem estar vendo aqui embaixo, né? E agora eu vou falar um pouquinho sobre o kanji da palavra mangá, que é um kanji formado por dois vocábulos, né, o man e o ga, né, desse desenho, o que significa involuntário e desenho, imagem, né? O termo mangá é o nome dado às histórias em quadrinhos vinda do Japão, né? Porém,
Essa palavra ela foi criada pelo Katsushika Hokusai em 1814, né? Ele cunhou a palavra mangá para ilustrar, para dar título a uma série de 15 volumes, né? De sua arte sequenciada, né? Que é esse livro aqui, ó. Deixa eu pular aqui, que é esse livro aqui, o Hokusai Mangá, né? É, e a gente já pode ver, dentro da própria palavra mangá, desenho involuntário, né, toda essa descontração, né, essa coisa para entretenimento mesmo, né? A gente pode até pensar. E hoje ficou também traduzido como, conhecido também como história em quadrinho também, né? Pode ser traduzido como história em quadrinho também. Logo, é uma besteira esse negócio de que, para quadrinho japonês só pode falar mangá, né? Não posso falar história em quadrinho, né? Pro quadrinho americano a gente não fala comics, pro quadrinho europeu, pro quadrinho italiano a gente não fala fumetto, algo assim, a gente não fala. Então por que pro quadrinho japonês mangá? Não precisa, é tudo quadrinho, né? É mais por uma questão catalogar, de se catalogar mesmo, né? Por causa do estilo bem peculiar dos mangás, do que não ser uma história em quadrinho. É história em quadrinho, e se você quiser chamar de história em quadrinho, pode também, sem problema nenhum, tá bom? Porque significa isso mesmo. E agora eu vou falar um pouquinho sobre o Katsushika Hokusai, né? Que é esse senhor aqui da ilustração. Infelizmente, não temos o nascimento dele, a data certa dele, né? Alguns dizem que ele nasceu por volta de 30 de outubro do ano de 1760, em uma família da televisão no distrito Katsushika de Edo. Seu nome quando criança era Tokitaro, né? Ele, o Katsushika Hokusai, ele iniciou seu ofício aos 6 anos de idade, aprendendo certamente com seu pai aos 12 anos. Hokusai ele foi enviado pelo seu próprio pai para trabalhar em uma livraria barra biblioteca, né? Onde ele aprendeu a entalhar madeira, fazer arte estilo xilogravuras, né, que a gente conhece aqui. No Nordeste, esse estilo de arte em xilogravuras é muito famoso. Né? Ele aprendeu a entalhar em madeira e ele permaneceu nesse aprendizado até os 18 anos, onde acabou sendo levado pelo artista Katsukaya Shunshu, diretor da escola Katsukawa Shunshu, um artista de ukiyo-e. Mais pra frente eu vou explicar mais ou menos o que é, vou dar um exemplo de ukiyo-e para vocês, né? Que é só para já deixar mais ou menos aqui, né, para ter uma base, é um estilo de impressão em estilogravura, né, com o qual os artistas eles podem criar, né. Ele ensinou, o Shunshu ensinou a Hokusai tudo o que sabia, né, e acabou publicando uma série de gravuras com foco nos atores kabuki, né. E o que vem a ser kabuki ou kabuki? Kabuki é um estilo de teatro japonês conhecido pela estilização do drama e pela elaborada maquiagem utilizada pelos seus atores. Né? O significado individual de cada ideograma é Ka, primeiro kanji, Ka, que significa canto, Bu, né, o segundo kanji, que significa dança, e Ki, que significa habilidade. Logo quando o Goku fala do seu Ki, ele tá falando das suas habilidades, o Goku de Dragon Ball Z, né? Quando ele tá treinando, né, para fortalecer o seu Ki, ele tá treinando para fortalecer e melhorar as suas próprias habilidades, né? É, já ensinando para nós desde criança que se a gente quer ser hábil em alguma coisa, ser bom em qualquer habilidade, a gente precisa de treinamento, né? Tá vendo como é importante a etimologia das palavras? A gente já começa a entender outras camadas, né? Daquilo, né? Só pelo entendimento da onde vem a palavra, né? Da origem do significado da palavra, né? E também do próprio significado dela. É, ele continuou, então, ele continuou produzindo arte, morando no estúdio por mais de uma década, o Hokusai.
em 793, após a morte de sua primeira esposa, começou a incorporar a arte de outros países e explorou os estilos europeus das gravuras de cobre francesas e holandesas, né? Durante esse período ele foi expulso da escola de Chunchu, o que foi um momento crucial em sua carreira. Nas palavras dele mesmo, ele diz que o que realmente motivou o desenvolvimento do meu estilo artístico foi o constrangimento que sofri nas mãos de Shunko, né? Não apenas a obra dele mudou, mas o assunto de Hokusai também foi durante esse período que ele se interessou mais por paisagens e imagens da vida cotidiana dos japoneses e menos interessado em cortesões e atores kabuki, né? Foi nesse período também que, como vimos aqui, né, que ele cunhou, né, a palavra mangá. Então, graças a esse constrangimento, ele cunhou a palavra mangá, que a gente utiliza muito hoje para se referir às histórias em quadrinhos japonesas, né? Ele nem sabia que isso ia acontecer. Demorou mais. Foi só depois da Segunda Guerra Mundial que essa palavra foi se popularizar como história em quadrinho, né? Então, graças a esse constrangimento que ele cunhou essa palavra e evoluiu o seu estilo de arte também para pavimentar os caminhos do mangá, né? Então ele pode ser chamado como pai do mangá? Não sei, talvez como pai do termo mangá, eu acredito que sim, né? E como eu já mostrei para vocês aqui, é o livro que deu origem ao termo mangá, né? O Hokusai Mangá. Aqui em cima está escrito Hokusai e aqui mangá. E agora a gente vai falar um pouquinho do exemplo de ukiyo-e. O que é um ukiyo-e? Né? São retratos do mundo flutuante, em sentido literal. Se a gente for traduzir essa palavra, essa expressão, em sentido literal, ukiyo-e são retratos do mundo flutuante. Ou seja, já dá uma ideia de coisa universal, de coisa espiritual, né? De que consegue conversar com o nosso com nossa essência, né? Com o que transcende na gente. Ele é um estilo de arte originário do período Edo, no Japão. Esse período ele foi dado entre o período de 1600 a 1867, né? E aqui está alguns exemplos de ukiyo-e, né? Como vocês podem ver, ele é bem espiritual mesmo, né? E aqui está representando os atores kabuki, né? Que a gente comentou no slide anterior. Agora vamos falar sobre o pai dos mangás, né? Muitos consideram Osamu Tezuka o pai dos mangás, tais como o conhecemos hoje, o que não é uma inverdade, visto que, após a Segunda Guerra Mundial, a produção de mangás no Japão teve que ser praticamente reinventada, e ele, Tezuka, foi o grande responsável por reerguer esse império, né? Com Astro Boy, Kimbo Leão Branco, o mangá muito da hora, que eu gosto bastante, que infelizmente foi inacabado no anime, né? É o Dom Drácula, eu acho muito bom, né? Dentre outras criações, né? Porém, antes do Tezuka, teve um outro artista que já fazia essas histórias em quadrinhos antes da Segunda Guerra Mundial, né? Que influenciou o próprio Tezuka também, né? Que foi o Yasushi Kitazawa, mais conhecido pelo seu pseudônimo Rakuten Kitazawa, né? O Kitazawa ele já criava histórias em quadrinhos, os mangás, antes de Tezuka brilhar. Ele foi muito importante para a popularização dessa arte no Japão. Ele criou a primeira história em quadrinhos japonesa chamada Takusaku, Takusaku Tomokube no Tóquio. Ou seja, Takusaku e Mokube visitam Tóquio. Né? Essa foi a primeira história em quadrinhos em mangá, que está um exemplo de uma página dessa história. Ele foi fortemente influenciado por cartunistas norte-americanos e europeus, chegando a fazer até uma viagem para os Estados Unidos e Europa em 29, onde toda a sua experiência foi registrada em 7 livros, se eu não estou enganado. Né? E em 34 ele fundou uma escola
especializado em caricatura, quadrinhos e pintura, e manteve o seu próprio ateliê até a sua aposentadoria, né? Esse foi o verdadeiro pai dos mangás, né? Tal como conhecemos hoje, onde o Tezuka bebeu, né, a sua obra e popularizou, reerguendo todo esse império que tinha sido interrompido graças à Segunda Guerra Mundial, né? Então, aqui estão uns exemplos das obras dele, né? E por que é interessante a gente falar disso no Brasil, né? A gente conversar sobre mangá, ler mangá no Brasil, porque a nossa arte nacional, ela teve muita influência nisso tudo que eu estou falando, né? O próprio Osamu Tezuka era amigo do Maurício de Souza, que é um grande nacional, que é um grande quadrinista e empresário nacional, provando aí, né, que gigantes sempre estão conversando entre si, sempre estão dialogando entre si, né? E estão muito próximos. O próprio Tezuka mesmo foi muito influenciado também pelo Walt Disney, tal como o Maurício de Souza, né? E a gente pode ver um pouquinho do Tezuka na arte do Maurício de Souza, né? Talvez foi daí que ele tirou os olhos grandes dos seus personagens, né? Então é muito legal esse diálogo todo, né? Quando o Tezuka morreu, os estúdios Maurício de Souza conseguiu realizar um sonho que os dois tinham, né? Infelizmente foi realizado póstumamente em relação ao Tezuka, né? Que era a Turma da Mônica ter história junto com personagens do Osamu Tezuka, né? Saiu no mangá do Turma da Mônica Jovem, né? Histórias onde os personagens encontram da Turma da Mônica encontram o Astro Boy, o Kimbo Leão Branco, a Princesa Safire, dentre outros personagens, né? Então a gente deve também à cultura japonesa as nossas histórias em quadrinhos mais populares aí que a gente tem aí que ganharam o mundo, né? E agora vem a parte que vocês gostam. Vou ensinar vocês a desenhar o Naruto como presente para vocês. Eu espero que vocês gostem aí de aprender a desenhar ele, beleza? Nessa aula, né, já que vocês se esforçaram bastante, tudo, né, a gente vai aprender a desenhar o Naruto, tá bom? Então vamos lá. Por que eu vou ensinar vocês a desenhar o Naruto? Porque vocês gostam muito de anime, de mangá, gostam muito do Naruto, tudo, né? Tem aluno que já pediram, já, né, algo do tipo. Como vocês estão se esforçando nas atividades, me entregando tudo, né, nesse período de pandemia, né? Aí eu vou fazer pra vocês, vou ensinar vocês a fazer o rostinho do Naruto, tá bom? Então vamos lá. Pra começar, a gente vai fazer aqui na folha um círculo, ó. Pra começar. Depois que a gente traçou esse círculo, a gente vai vir aqui, ó, e vai pôr uma linha no centro e outra linha aqui no centro também, tá vendo? Fazer a nossa cruz, né? Esse rosto do Naruto vai estar um pouquinho de lado, tá? Vamos lá. Feito isso, depois que a gente fez isso, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, ó, e vai já colocar o que seria a orelha dele. Bem aqui. E definir uns pontinhos, ó, onde ficaria o olho, né? Tá vendo? Isso. Feito isso, a gente já vai traçar aqui uma linha do cabelo. A partir daqui a gente vai descer o queixo, ó. Ah, eu errei, professor.
tá difícil, então não tem problema. Eu também errei aqui, como vocês podem ver, ó. O que a gente faz? A gente apaga onde a gente errou. É só o nosso esboço, né? Só o nosso comecinho. Então não tem problema se a gente errar. Ó. Viu? A gente conserta. Essa orelha aqui também saiu meio torta. Não tem problema. Vamos tentar dar uma ajeitada aqui nessa orelhinha aqui. Que a gente vai arrumando, ó. O desenho. Tá vendo? Aí vem onde ficaria mais ou menos a bandana, né? Que seria puxar uma linha mais ou menos aqui até aqui, aqui traçar uma linha para cima, aqui mais ou menos outra linha, né? E aqui, ó, bem aqui, essa outra linha. Mas depois a gente se preocupa em detalhar. E para ajudar a fazer o cabelo, a gente vai puxar desse ponto algo como o cabelo do Cebolinha, né? A gente vai fazer uma linha aqui, ó, outra linha um pouquinho mais para cima aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, né? A gente vai colocando aqui algumas linhas, tá vendo? Depois vocês vão entender porque eu coloquei isso, né? Feito isso, que a gente vai fazer agora também? A gente vai vir aqui e definir já o olho do personagem, tá vendo? A gente vai definir aqui, ó, vai ficar o nosso olho do personagem, né? Ó. Essa. Tá vendo? Por enquanto é só o esboço, tá, gente? Vocês vão pondo aqui. Ó. O olho do personagem. A gente vai dar mais uma ajeitadinha nesse olho. Não gostei muito do formato dele. Mas beleza. Eu vou ver se colocando a sobrancelha me ajuda a dar a definição no olho da forma que eu quero, beleza? Colocar a sobrancelha partindo mais ou menos para cá, né? Ó, aí aqui vou puxar o olho dele assim, ó. Isso. Aí eu vou descer mais ou menos como o formato da folha, só que daqui o olho dele vai entrar assim, ó. Vendo? Tá vendo? Mesma coisa a gente vai fazer aqui. Eu vou a sobrancelha dele aqui, né? Aí o olho, o formato do olho já parte aqui dessa sobrancelha. Opa! As bolinhas complicadas. Da parte aqui dessa sobrancelha, né?
Aqui. Tá vendo? Já começou a sair o nosso Narutinho já. Tudo ficando perfeitinho. E aqui da lateral, como vocês podem ver, eu vou puxar o cabelinho aqui, ó. A orelha vai vir aqui, fazer uma ondinha, né? Aqui vai ter o cabelo dele, a orelha, que vai vir aqui. Tá vendo? Ó, deixa eu colocar um pouquinho mais próximo para vocês conseguirem entender, né? E aqui a gente vai pintar né? Vou apagar aqui, deixar mais redondo. Bem aqui, tá vendo? E a partir daqui a gente pode puxar as linhas do rosto dele, ó. O nariz dele vai vir aqui. E a boca dele pode colocar aqui, desse jeito, tá vendo? A bandana a gente vai vir assim, pô, aqui, faz o cabelo saindo aqui, ó, o cabelo dele, vai puxar essa linha, tá mais ou menos aqui, vai descer um, aqui, desse jeito. Isso aqui você vai apagar, tá saindo já a nossa bandana, tá vendo? Aí tá vendo essa linha que a gente fez aqui? O que vai ajudar? Vai ajudar a gente a dar forma pro cabelo do Naruto, né? Isso que vai ajudar, ó, essas linhas, tá entendendo? Né? Depois, ó, que você fez o cabelo dele, você vai poder apagar as linhas aqui de dentro, ó. Já vai sair, já vai estar bem, ó, como vai estar, tá vendo? Aí aqui a gente vai pintar de preto, que é a sombra do cabelo aqui dele, da bandana, né? Aqui, 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 a gente também vai fazer assim, que a sombra aqui aqui dele, tá mandando, né?
E aqui a gente vai fazer assim, assim. Vai pintar aqui também. Que é aqui. Bem aqui o emblema, né? Esse rosto dele eu achei que tá meio esquisito, mas a gente pode dar um jeitinho aqui, deixar mais, sei lá. Tá bom, né? Vocês têm uma noçãozinha. E aqui vocês vão pôr a bandana. Pôr a bandana aqui, ó. Aqui vai ser onde vai ficar os preguinhos. Para fazer o emblema da folha, faz um círculo, né? Puxa aqui um triângulo. Aqui, ó. Faz a bolinha, puxou, faz triângulo, puxou, vem aqui. Eu nunca consigo. Tá bom. Vem assim, ó. Puxa. Enterra aqui. E aqui já puxa aqui em cima. Aí vem. Não gostei. Não gostei desse emblema. Bom, mais ou menos assim, né? Mais ou menos assim. Aí temos um Naruto. Agora que vocês viram como se faz para desenhar o Naruto, eu espero que vocês tenham gostado. Aqui tá as referências, né? As referências biográficas que foram utilizadas para montar essa aula. Eu esqueci de fazer isso nas outras aulas, mas eu vou fazer nas próximas com mais frequências. Aqui estão as referências, tudo, se vocês quiserem buscar mais, se aprofundar mais, né? E por essa aula é só. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo aqui, que tenha sido útil para vocês de alguma forma, tenha trazido algum tipo de conhecimento. E eu desejo para vocês uma boa sexta-feira, para os meus alunos, né? Porque os meus alunos eles vão ver essa aula na sexta-feira.
Mas para quem estiver vendo qualquer dia aí no YouTube, ou meu aluno que vier assistir depois também dessa aula, bom qualquer dia para vocês e um bom dia, tarde ou noite também. Muito obrigado por terem assistido.